Quem tem sermãos é de graça, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer, render toda a honra, toda a glória ao teu nome. Queremos convidar que o teu Espírito Santo continue falando conosco nesse momento, porque ele tem falado conosco desde o primeiro momento que nós abrimos as nossas bocas, desde a primeira nota que foi entoada aqui nesse culto, nós temos sentido a presença do teu Espírito. E agora que tua palavra, ela fale conosco, penetre de maneira profunda os nossos corações, promova a transformação e edifique nossas vidas. Queremos sair daqui transformados com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Focar no Deus cuidador é o tema da nossa mensagem, porque estamos falando da nossa série de mensagens baseada no livro de Salmos, com o tema Focar em Deus. O cristianismo é a expressão mais bela, é a religião mais bela, porque dentro do cristianismo, se ele é compreendido de maneira plena, a gente consegue perceber que a diferença do cristianismo com relação a outras religiões, é que ele não pede necessariamente perfeição. O cristianismo é a religião das pessoas que são podres de coração. O cristianismo é a religião das pessoas egocêntricas, das pessoas egoístas, das pessoas que são uma completa devastidão, porque isso remete claramente ao pecado que foi cometido no jardim, e a partir daquele momento o ser humano então se tornou pecador, e não existe coisa boa que emana no coração do ser humano que ele faça de maneira plena, ou por livre e espontânea vontade. Por isso é que Paulo fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, a esse eu faço. Então isso mostra claramente que existe uma montanha-russa de emoções completamente ruins dentro do próprio ser humano. Mas o cristianismo, ela é a religião mais humana nesse sentido, porque quando nós nos achegamos à pessoa de Jesus, nós não somos convidados, antes de nos achegarmos a Ele, a sermos transformados. Muito pelo contrário, a transformação, ela acontece a partir do momento que nós temos um encontro profundo com a pessoa de Jesus. E aí, então, essa transformação, ela vai acontecendo de maneira paulatina. O que significa? Que o cristianismo é uma religião de paradoxos, porque ao mesmo tempo nós somos santos, porém também somos pecadores. Ao mesmo tempo nós somos bons, mas também somos maus. Então esse paradoxo, essa miscelânea de atitudes, de sentimentos que reside dentro da nossa própria personalidade. Porém, em Cristo, tudo isso é completamente desfeito e nós somos vistos a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra personalidade. E algumas pessoas entendem de maneira equivocada as Escrituras. Quando leem elas, as pessoas pensam que as Escrituras é um conjunto de textos que falam simplesmente a respeito da perfeição das pessoas que alcançaram perfeição por esforço próprio e conseguiram também por esforço próprio se achegar a Deus. Só que essa é uma percepção completamente equivocada, porque toda vez que você lê a Bíblia, você encontra pessoas comuns, homens e mulheres comuns, que demonstraram suas fraquezas, suas mazelas, mas através disso, quando elas foram alcançadas por Deus e através do relacionamento profundo e transformador que elas tiveram com Deus, essas pessoas comuns, pecadoras com suas mazelas, elas foram transformadas de tal maneira que elas conseguiram criar um impacto profundo nos lugares onde elas estavam inseridas. Então a Bíblia, ela não esconde as mazelas do ser humano. Quando você pensa que a Bíblia ela esconde as mazelas, ela não esconde, ela revela as mazelas do ser humano. E um desses livros que revela claramente as mazelas do ser humano é o livro de Salmos.
E no livro de Salmos, que é o nosso cerne de estudo aqui, você consegue encontrar toda a montanha-russa de emoções do próprio ser humano. Então, os Salmos, ele é uma beleza e ele é uma maravilha nesse sentido, porque nele podemos encontrar todo tipo de sentimentos do próprio ser humano. E quando eu falo ser humano, de ser humanos que tiveram encontros com Deus, de ser humanos que estavam se relacionando com Deus, que mesmo no ato de se relacionar com Deus, suas mazelas, sua podridão, ainda assim, ela continuava sendo exposta. E isso mostra, irmãos, que nossa crença, ela não se baseia simplesmente numa fé que oferece vitória em todos os sentidos, numa fé que oferece satisfação imediata para todas as nossas necessidades. Muito pelo contrário, nosso cristianismo, nossa crença, ela se baseia numa fé que triunfa até na derrota. Até quando perdemos, nós ganhamos no cristianismo. Até quando perdemos, nós estamos triunfando no cristianismo. Essa é a verdadeira resolução da nossa fé. Não significa que em todos os momentos da nossa vida nós teremos necessariamente vitória, ou que nós faremos proezas. Essa é a beleza das Escrituras e a beleza do cristianismo. Por isso é que quando a gente olha para os Salmos, é claramente e evidente quando a gente percebe aquilo que Calvino chamava de anatomia de todas as partes da alma. Calvino chamava o Salmo disso, de anatomia de todas as partes da alma. Porque não há uma emoção qualquer, ou de qualquer pessoa humana, que não possa ser encontrada no livro de Salmos. Não existe uma emoção que nós estejamos sentindo que ela não possa ser verificada ou encontrada no livro de Salmos. Nesse caso, o Salmo é o espelho da nossa própria espiritualidade. Então, quando você olha para o Salmo, você começa a ler o Salmo, você pergunta, Salmo, Salmo meu, quem é mais egoísta que eu? Você vai encontrar uma outra pessoa que talvez seja muito mais egoísta que você e que está lá nas Escrituras. Salmo, Salmo meu, quem é mais ansioso do que eu? Você vai encontrar talvez uma pessoa muito mais ansiosa que você. Salmo, Salmo meu, quem é a pessoa mais derrotada do que eu? Talvez você encontre outra pessoa muito mais derrotada do que você. Mas mesmo nessas características que aparentemente são negativas, nossa fé triunfa. Nossa fé ela consegue se tornar evidente e vitoriosa, mesmo em meio a todos esses aspectos negativos. Então, em outras palavras, os salmos são o espelho da alma humana, onde o coração purificado da hipocrisia é trazido para a luz do dia. Os salmos são uma série de gritos de amor e ódio, entre tapas e beijos, aqui, versão atualizada, né? Gritos de sofrimento e júbilo, gritos de fé e esperanças, e eles nos forçam até aquele encontro com Deus, sem o qual não podemos viver e que transforma profundamente a nossa vida. Os salmos, eles revelam o processo do amadurecimento da nossa espiritualidade, à medida que nós questionamos, exploramos e interagimos com Deus nas coisas ordinárias da vida, vindo elas a tornarem-se extraordinárias com um toque divino. Essa é a beleza das Escrituras, muito em particular é a beleza do Salmo. Por isso é que o cristianismo ele é o mais humano possível, porque adorá-lo do jeito que nós somos e não escondendo completamente as nossas mazelas. Por isso eu quero convidar agora você a prestar atenção para o Salmo 34, que é o nosso objeto aqui de estudo, e eu vou começar de maneira inversa, eu vou começar agora pelo versículo de número 5. Tá? Vou começar pelo versículo de número 5. Quando a gente fala sobre focar em Deus, não tem como a gente se esquecer das palavras de Jesus, não tem como a gente orei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando a gente pensa sobre o cuidado de Deus em relação a nós, a gente pensa nas palavras de Jesus, porque elas são presentes, e elas são eternas, e elas são completamente verdadeiras. Então, nesse sentido, quando Jesus fala que Ele estaria com a gente, não existe evidência de cuidado maior a respeito de nós do que esse. Não existe percepção maior de cuidado do que a presença do Cristo ressurreto
caminhando com a gente em todos os dias das nossas vidas. Não existem emoções nem sentimentos que nós estejamos passando que sejam alheios à pessoa de Jesus. Nesse sentido, Cristo caminha lado a lado com a gente e Ele conhece profundamente as nossas ansiedades, as nossas angústias e as nossas dificuldades. Nas palavras de Santo Agostinho, Deus é mais íntimo do que eu de mim mesmo. Deus é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. Ou seja, Deus conhece profundamente aquilo que acontece com a gente. Quando a gente percebe a respeito disso, não tem como a gente não perceber que o cuidado de Deus com relação a gente, Ele é presente. Por isso, no versículo 5, que eu considero talvez um dos textos principais dessa passagem, ele diz: os que olham para Ele ficarão radiantes no rosto. Ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Na NVI fala: os que olham para eles estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Essa passagem, queridos, ela remete ao encontro de Moisés com Deus. Ela remete a Moisés tendo encontro com Deus, e quando Moisés havia se encontrado com Deus, quando ele havia descido do monte, o rosto de Moisés, ele resplandecia. Ele resplandecia. A glória de Deus era tanta na vida de Moisés que o povo colocou um véu no rosto de Moisés porque eles não conseguiam assimilar tamanha presença de Deus no rosto de Moisés, e eles colocaram um véu nesse sentido para que eles não enxergassem então a Moisés, e eles simplesmente, a partir daquele momento, passariam a enxergar Moisés por meio do véu, através de uma terceira condição. Só que Moisés curtiu demais que aquele véu não foi mais tirado do rosto dele, porque a glória dele acabou. Ele falou: puxa, se eu tirar, eles vão perceber que eu não sou mais o cara. Não estou mais brilhando. E aí ele continuou com aquele véu. Então o rosto de Moisés resplandecia, brilhava. O que mostra aqui, o salmista está mostrando que aquilo que aconteceu com Moisés vai acontecer com a gente. Aquilo que era exclusividade de Moisés, agora não é mais exclusividade. E aqui Davi, ele está se antecipando, mostrando claramente uma profecia daquilo que Jesus havia de fazer. Porque quando Jesus morre, o véu do templo se rasga, representando que tudo aquilo que nos afastava, que nos excluía da presença de Deus, a partir daquele momento estava completamente dissipado e não existia mais nada, mas absolutamente nada que nos separava da presença do Eterno. Porque a partir da morte de Cristo e sua ressurreição, nós estávamos livres de acessar a presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos, ou seja, o brilho da presença de Deus agora foi estendido para todos nós. Não é exclusividade de alguns, não é exclusividade de sacerdotes, de profetas, de levitas. Agora, o rosto de todos aqueles que entram na presença de Deus resplandecerá, brilhará, porque eles estarão compartilhando da glória e da presença de Deus. Davi, irmãos, está mostrando que quem contemplar Deus no templo ou na oração, ele sairá daquele encontro radiante. Nunca mais ficará assombrado pelo fracasso, porque o encontro com Deus nos transforma, e o cuidado com Deus, de Deus, nos transforma. E nós somos transformados a ponto de que nosso fracasso não se torna o fim de todas as coisas. E nosso fracasso não significa incompetência, muito pelo contrário. Mas o encontro com Deus, ele nos torna parecidos gradativamente com Ele. E se nós somos parecidos com Ele, não existe motivos para temermos o fracasso. E se nós somos parecidos com Ele, não existe motivo para que existam temores, para que o nosso rosto desfaleça. Não existe motivo para que não nos alegremos em qualquer momento da nossa vida. E se nós nos parecemos com Ele, entramos na presença dEle e somos transformados à sua imagem, não existe cuidado melhor do que esse.
Porque se você é transformado por Ele, você conhece Ele. E se você conhece Ele, você sabe que Ele está presente em todos os sentidos, em todos os aspectos da tua vida. E se você conhece a Deus, você não se arrepende das coisas que acontecem na sua vida no sentido de questionar ou de tentar sugerir a Deus por que isso não deveria ter acontecido dessa maneira. Por que que isso aconteceu dessa maneira? Porque você sabe que Deus conhece o futuro de todas as coisas. E Deus tem o domínio e o controle e o cuidado de todas as coisas. Quando Ele se revela para Moisés, Ele fala, eu vou para o Egito, mas eles me perguntarão, quem é o Senhor? Quem te mandou aqui? Deus simplesmente fala para eles que eu sou, te enviou. Moisés fala, brincadeira. Eu sou o que sou, eu sou o que serei. Isso demonstra que Deus tem pleno controle do futuro. Ele é o que empurra o futuro. E Ele é o que tem domínio sobre o futuro. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Porque está escrito, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem domínio de todas as coisas. Então, quando a gente entra na presença de Deus, nesse caso, e nosso rosto ele se torna resplandecente, porque nós apreciamos a Deus. E apreciar a Deus nesse quesito significa não perder nenhuma experiência com Deus. Ou seja, significa viver numa constante vida de experiências com Deus. Porque quem perde a experiência com Deus, perde tudo que existe de mais belo nessa vida. E se relacionar com Deus é apreciá-lo. E quem não aprecia a Deus, perde a beleza de todas as coisas que existem nessa vida. Porque essa beleza ela só pode ser encontrada na pessoa do próprio Deus. E não existe evidência de cuidado, de descanso melhor do que essa. Então, Davi aqui, ele aconselha a gente para entrarmos na presença de Deus, sermos transformados por Ele, e toda vez que nós contemplarmos a Ele, nós nos pareceremos com Ele. Em outras palavras, poderíamos resumir esse texto, contemplai ao Senhor e ficareis radiantes. Ou seja, entre na presença de Deus e pessoas notarão, entre na presença de Deus, que as pessoas perceberão o quanto vocês se parecem com Deus, porque tamanho é o relacionamento íntimo e profundo que você conhece Deus pelo nome, você o chama pelo nome. Existe uma intimidade tanta nesse sentido, que você se parece com Ele através do relacionamento profundo. E aqui é aquela velha história de que pessoas que estão casadas há muito tempo, elas se parecem, né? Tem algumas pessoas que contam, eu fui confundido, minha esposa confundiram ela, perceberam ou pensaram, essa é a palavra, pensaram que ela fosse minha irmã. Por quê? Porque nós estamos casados há muito tempo, então a gente acabou se parecendo. Eu estou casado só há 1 ano, ainda não me pareço com a minha esposa. Mas também eu é que tenho que me parecer com ela, porque ela se parecendo comigo é retrocesso, entendeu? Porque ela é a beleza da casa. Então, por quê? A intimidade é tanta que vocês se parecem. E é isso que acontece no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos nos parecer com Ele, tamanha a nossa própria intimidade. E é através dessa intimidade, através dessa transformação, que o resto vai acontecer, que o versículo 1, o 2, o 3 e o 4 e os outros versículos vão acontecer na conjuntura e como simplesmente consequência do relacionamento de Davi com Deus e na medida que ele foi sendo transformado. Conta-se uma história de uma professora no jardim de infância. Ela percebe que o menino estava desenhando, e aí ela pergunta para o menino, o que é que você está desenhando, Joaquim? Jodiscleia é melhor, mais bonita, né? E ela fala, professora, eu estou desenhando um desenho de Deus. A professora fala, oxe,
Mas Deus não é conhecido por ninguém, ninguém nunca viu Deus, como é que você está desenhando um desenho de Deus? Aí o menino olhou profundamente, de maneira fixa para a professora, baixou a cabeça e falou devagar: quando eu terminar, vocês vão saber. O menino estava desenhando a professora. Porque para ele, ela era a imagem de Deus. Isso significa que em qualquer lugar em que nós passarmos, se nos relacionarmos de maneira profunda com Deus, nós nos pareceremos com Deus. E nós seremos a imagem de Deus. E como consequência disso, nós voltamos ao primeiro versículo. As pessoas que se relacionam de maneira profunda com Deus e se parecem com Deus, elas louvam ao Senhor em todo o tempo. Isso evidencia o cuidado de Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E todo aqui demonstra a totalidade. E Davi aqui reconhece que o louvor deveria fazer parte constantemente da sua vida. Não era um aspecto momentâneo da sua vida. Era algo contínuo. Porque esse salmo ele é escrito num cenário em que Davi está fugindo de Saul. E aí ele está fugindo de Saul, ele vai para uma cidade dos filisteus para se refugiar numa cidade filisteia. Porém, ele havia se esquecido que num passado recente ele havia matado Golias. E aí, antes dele chegar para a cidade filisteia, fugindo de Saul, ele vai para o templo, come os pães que estavam lá, os pães da presença, dedicados ao Senhor. E além disso, ele estava tão doidão e tão atribulado da vida, né? Aquele crente atribulado, né? Estava tão atribulado da vida que ele esqueceu de levar suas armaduras. Ele fugiu sem nada. E ele pergunta para o sacerdote: por acaso o senhor tem alguma espada, alguma arma? E o sacerdote lembrou: eu tenho aqui a espada de Golias. Ele falou: é essa mesmo. Então Davi, fugindo de Saul, vai para se refugiar numa cidade filisteia. O que é que ele leva? A espada de Golias. Ele pensou que ele seria esquecido. E aí, quando ele chega para a cidade, os guardas reconhecem ele. Não é esse Davi que havia matado Golias? Não é esse a quem os hebreus compunham cânticos, dizendo que Saul matou 1000, porém Davi matou 10.000. Não é esse? Aí Davi olhou e disse: vixe, estou lascado. O que é que ele faz? Ele simplesmente se finge de louco, começa a salivar, e aí nas portas da cidade, ele vai para as portas da cidade, começa a comer a madeira das portas, se fingindo de louco, e aí ele estava lunático, mas mesmo o louco estava lá, orando: ai meu Deus, me livra dessa, estou encrencado, né? E aí ele é levado para a presença do rei, e o rei olha para ele e fala: por que você está me trazendo esse cara que está louco? Já tenho tantos doidos nessa cidade, não preciso de mais um para cuidar. Expulsem esse camarada daqui, não preciso de mais trabalho. E aí deixaram então Davi ir, e aí ele saiu e foi para a famosa caverna de Adulão, né? Foi aí, ele falou: ufa, graças a Deus. Essa foi por pouco, né? Então, Davi, nessa situação, ele escreve esse salmo com finalidade de reconhecer o cuidado de Deus, que mesmo em meio à sua loucura, Deus cuidou dele, que mesmo em meio ao fingimento de demência, Deus cuidou dele. Ele percebeu o cuidado de Deus, e por isso que ele recomenda a louvar ao Senhor em todo o tempo. Não existem momentos apropriados e inapropriados, todos os momentos servem para a gente louvar e glorificar o nome de Deus. Quer percamos, quer vençamos, faça sol, faça chuva, somos convidados simplesmente para adorar a Deus. Não só porque acontecem coisas extraordinárias na nossa vida, não só porque acontece um milagre, mas somos convidados a adorar, a louvar a Deus, porque isso é um reconhecimento da graça divina, é um reconhecimento do cuidado de Deus por nós. Somos convidados a louvar a Deus pelas coisas pequenas, pelas coisas mais insignificantes da nossa própria vida. O simples fato de nós estarmos vivos é prova do que nós precisamos louvar a Deus. O simples fato de nós termos alguma coisa para comer hoje, nós precisamos louvar a Deus. Você que está pensando naquele macarrão quando sair daqui, você precisa louvar a Deus por isso. Tem alguns que vão passar na padaria para comprar um frango, você precisa louvar a Deus por isso.
são coisas pequenas, insignificantes. Por quê? A manifestação de Deus não reside apenas nas coisas extraordinárias, mas ela reside nas coisas mais ordinárias possíveis. Os antigos rabinos diziam que o nome de Deus ele é indecifrável. Quando Deus se revelou a Moisés, ele falou o nome dele. Porém, até hoje, nós não sabemos como se pronuncia o verdadeiro nome de Deus. Porque antigamente eram só consoantes, não tinha vogais, e o nome de Deus era tão santo que os hebreus tomaram o costume de não pronunciá-lo em vão. Então, quando eles encontravam o nome nas escrituras, eles colocavam Adonai. Então, como é tradição oral, isso tudo foi completamente esquecido. E mais tarde, as pessoas tentaram reanimar a pronúncia. Mas os antigos rabinos disseram que o nome de Deus ele é indecifrável. Mas, ao mesmo tempo que ele é indecifrável, nós o pronunciamos constantemente. Porque o simples ato de respirarmos é um ato de pronunciar o nome de Deus. Porque o som das vogais que constituem o tetragrama, ele se parece ao som da respiração. E a maneira como os judeus, os rabinos leem, é o mesmo intervalo de tempo do som da nossa própria respiração, que é Yod, Rei, Vav, Rei. Isso significa que toda vez que a gente respira, a gente pronuncia o nome de Deus. Então não existe motivos para nós não louvarmos a Ele. Não existe motivos para nós não glorificarmos a Ele. Ou seja, o nome de Deus é o som da nossa respiração. Então precisamos reconhecer nesse sentido o cuidado de Deus em relação à nossa pessoa. E por isso somos convidados a louvá-lo constantemente, em todo o tempo. Nos versículos 2 e 3, ele fala, somente no Senhor me gloriarei, que os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. E é uma consequência. Quem se relaciona com Deus e se parece com Ele, louva Ele em todo o tempo. E também Ele glorifica ao Senhor em todo o tempo. E esse ato de glorificar a Deus não é simplesmente um ato individual, mas é um ato comunitário. O salmista chama Davi da caverna de Adulão, depois que ele teve bastante seguidores, ele compartilha isso. Ele louva a Deus. Então, o nosso louvor, a maneira de glorificarmos a Deus deve ser um testemunho de uma expressão viva daquilo que Deus faz em nós, da verdadeira transformação de Deus na nossa vida. O nosso louvor deve testemunhar a grandeza do eterno e o poder do eterno sobre nossas vidas. E ele deve ser capaz de contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Não é individual, não é nas escuras. Não é para ninguém notar, mas é para que as pessoas que estão ao nosso redor, elas sejam contagiadas com esse louvor. Por isso nós somos convidados a testemunhar sempre da presença de Deus em nós. Nossa vida deve ser uma vida de constante testemunho da transformação que o Espírito opera em nós. E engrandecer a Deus significa reconhecer a grandeza e proclamar o nome de Deus. E enaltecer é reconhecer a altura e a sublimidade do poder de Deus. É uma maneira de você dizer que não existe outro igual e jamais existirá outro igual ao nosso Deus. É a pergunta que o salmista faz: quem é igual ao nosso Deus? Ninguém. Não há outro igual ao nosso Deus, Ele é o único. Então nós somos convidados a testemunhar esse poder, a testemunhar a grandeza desse Deus. E os versículos 4 e 6 são outra consequência daqueles que se relacionam profundamente com Deus e experimentam o cuidado. E ele fala: busquei o Senhor e Ele me respondeu. E o versículo 6 fala: clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Então, quem se relaciona com Deus a partir de um relacionamento transformador, experimentando o cuidado de Deus, ele busca a Deus. Ele busca constantemente a Deus. E, infelizmente, nós somos um povo que não busca a Deus.
Porque quando a gente fala sobre busca, nós estamos falando sobre oração. Nós não buscaremos a Deus de um outro jeito a não ser por meio da oração. Nós devemos orar, devemos clamar a Deus, buscar a Deus. E isso é incrível. Isso é incrível porque o salmista, ele dá um testemunho, ele fala, busquei. Isso mostra que ele não se abateu. Mesmo fingindo demência, mesmo fingindo loucura, ele estava buscando a Deus. Ele estava clamando a Deus para que Deus o livrasse. E Deus o livrou. Não existe maneira mais incrível de reconhecermos o cuidado de Deus por nós, se não for por meio da oração. Porque a oração, ela muda completamente a nossa maneira de enxergar as coisas. Porque na oração, onde nós lançamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas expectativas em Deus. Porque aqueles que oram, eles confiam e sabem que, independente do resultado, o cuidado de Deus está presente. Ou seja, eu percebo o cuidado de Deus não apenas quando tudo dá certo, mas eu percebo o cuidado de Deus quando oro, mesmo que as coisas não deem certo. É diferente. Então a resposta de Deus, ela é sempre presente. Mas não significa que a resposta de Deus vai sempre de encontro com a satisfação das minhas necessidades. Mas se eu oro, eu percebo que a resposta de Deus nem sempre satisfará minhas necessidades. Mas mesmo assim, é uma resposta de Deus. Eu preciso me contentar com ela. Eu preciso me alegrar com ela. E eu preciso, nessa resposta, perceber o cuidado de Deus em relação à minha pessoa. Eu preciso perceber o cuidado de Deus em relação à minha pessoa. Mas a gente pensa o contrário, porque nós não exercitamos uma vida de oração. E toda vez que a gente tenta exercitar a oração, é com finalidade simplesmente de pedirmos algumas coisas para Deus e não para um relacionamento profundo. Na oração somos transformados, não é Deus que é transformado. Quando você ora por alguma pessoa que você talvez não goste, depois de algum tempo você fala, nossa, aí você passa a gostar daquela pessoa, aí você fala, nossa, Deus mudou a Maria Joaquina. Não foi Deus que mudou a Maria Joaquina. Não, Deus não mudou a Maria Joaquina. Deus também mudou a Maria Joaquina. Mas Deus mudou principalmente você. Porque Ele permitiu que você passasse a enxergar a outra pessoa a partir da perspectiva de Deus. Então, na oração, nós somos transformados. É um relacionamento que nos transforma. Então, Deus ouviu a minha oração, não significa necessariamente que ela será respondida. Crer que Deus ouviu a minha oração é um ato de fé, porque toda vez que você ora, você percebe que Deus está presente. É um relacionamento que você desfruta com Ele. E não tem como a gente perceber sobre cuidado, sobre amparo, sobre transformação, se nós não levarmos uma vida de oração. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não clamarmos a Deus. Só isso poderá ser capaz de transformar nossa própria vida. E no versículo 7, ele fala, o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Davi está mostrando que quem entra na presença de Deus e sai de lá resplandecente, se parecendo com Deus, ele não tem nada a temer, porque ele sabe que Deus guarda aqueles que o temem, que Deus guarda aqueles que o amam. E nesse sentido, não existe motivos para temer, porque existe uma míriade de anjos celestiais guardando a gente. Existe um exército de seres celestiais cuidando a gente. Além da presença do próprio Deus em nosso ser, Deus ordena que seus anjos nos guardem. Então não precisamos temer nada. E por isso é que nós precisamos constantemente glorificar a Deus por isso.
Por que temer o mal? Se o Senhor está com a gente, por quê? E aqui vale lembrar as palavras o cântico de Paulo, o que nos separa do amor de Cristo. E ele vai mais além. Que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Então nós não precisamos temer, não precisamos desfalecer, não precisamos nesse sentido. O que nós precisamos é depositar nele todas as nossas ansiedades, é jogar nele todas as nossas expectativas, é se jogar nele, nos braços dele, como o Alexandre acabou de falar, nos braços do Pai, porque é lá onde nós encontramos o nosso consolo, o nosso conforto e o nosso aconchego. Não existe lugar melhor para nós estarmos a não ser nos braços do Pai, porque Ele cuida da gente, Ele protege a gente. Não só isso, o importante de tudo, Ele está com a gente todos os dias das nossas vidas. E a gente precisa crer nisso. E a gente precisa fazer desse exercício um exercício diário. Por isso não precisamos temer o mal. E os últimos versículos, o versículo 8, 9 e 10, eles falam da mesma coisa, de uma experiência concreta, de vivenciar Deus. Por isso é que as palavras principais são provem. Versículo 8 fala, provem e vejam que o Senhor é bom. Ou seja, experimentem, façam um teste, se relaciona com Ele. E veja você mesmo que o Senhor é bom. Não existe outro além dele. As coisas que você pensa que são boas para você, não são necessariamente boas. Bom é aquilo que Deus diz ser bom. Porque o fruto era agradável aos olhos de Eva. E agradável também perante Adão. Mas diante dos olhos de Deus eram completamente maus. Nem tudo que a gente acha bom é que Deus aprova. Bom é aquilo que Deus acha bom, que Deus testifica como bom. Então faça aquilo que Ele ordena, prova, experimente. É isso que Davi está querendo dizer. E no versículo 9 ele fala, temam ao Senhor, vocês que são fiéis. Pois os que temem terão tudo o que precisam, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então temam, porque o sábio diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temam simplesmente. E ele finaliza no versículo 10, dizendo, até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, nada de bom lhes faltará. Ou seja, independente do momento de angústia, de aflição que você estiver vivendo, lembra daquilo que Deus já fez por você. Lembra das experiências que Ele já proporcionou a você. O momento mau que você estiver passando não é o fim, pois saiba que o Senhor está com você. E lembra dos livramentos que Ele já te deu. Lembra das maravilhas que Ele te proporcionou. E lembra que o simples fato de você estar passando dessa experiência prova de que você está vivo. E isso é uma bênção, porque a vida é uma bênção e é uma dádiva divina. Lembre aquele hino do HCC, conte as bênçãos, uma a uma, e você ficará surpreso ao perceber o quanto Deus já fez por você. Por isso, para terminar, eu quero deixar para vocês 3 frases, 3 sentenças conclusivas e uma pergunta. Primeiro, focar no Deus cuidador é reconhecer o cuidado de Deus nas coisas ordinárias e não esperar apenas pelo extraordinário. É perceber que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes e não somente nos milagres. Segundo, focar no Deus cuidador é se relacionar com Ele por meio da oração. Afinal, só quem ora é capaz de reconhecer o cuidado de Deus em sua vida. Você não vai perceber que Deus está cuidando de você se você não entrar no momento de intimidade com Ele. Terceiro e o último, focar em Deus
é focar num relacionamento que nos torna parecidos com Ele. Deus cuida da gente no momento que nós vamos cada vez mais nos relacionando com Ele e nos parecendo com Ele. Pergunta: você ainda acha que Deus não cuida de você? Ou somos apenas ingratos e egoístas por não reconhecer isso?